Olá, sou o professor André Rebelo e na aula de hoje vou abordar o diagnóstico e novos conceitos nas enteropatias crônicas. A diarreia crônica em pequenos animais permanece um desafio multifatorial, mas avanços na última década mudaram a forma de classificar, investigar e manejar esses casos na rotina clínica. A centralidade da dieta, o papel da modulação da microbiota e a seleção criteriosa de pacientes para endoscopia vem reorganizando prioridades, enquanto um consenso em elaboração busca padronizar terminologia e condutas nas enteropatias crônicas caninas. Em cães, recomenda-se evitar a expressão doença inflamatória intestinal, no sentido humano que se refere à doença de Crohn e retocolite ulcerativa, adotando o termo enteropatias crônicas por diferenças relevantes de fisiopatologia e tratamento. Em gatos, o uso de doença inflamatória intestinal ainda é comum, mantendo-se a clássica dúvida com linfoma intestinal no diagnóstico diferencial. A compreensão atual aponta para um espectro heterogêneo de doenças, com subgrupos que respondem de forma distinta à dieta, à imunomodulação e à modulação da microbiota, além de um contingente menor de casos não responsivos em que a abordagem precisa ser escalonada com rapidez e precisão. Toda investigação deve começar pela exclusão de causas frequentes e potencialmente confundidoras, como parasitoses intestinais com destaque para giardíase, neoplasias e insuficiência pancreática exócrina, cada uma com fenótipo clínico e perfil epidemiológico que orientam o raciocínio. O hipoadrenocorticismo merece atenção especial, inclusive a forma atípica, sem alterações eletrolíticas, por mimetizar quadros gastrointestinais crônicos com perda de peso, vômitos e baixa condição corporal, justificando rastreio com cortisol basal e, quando baixo, teste de estímulo com hormônio adrenocorticotrófico e medida do adrenocorticotrófico endógeno para diferenciar origem hipofisária. Essa triagem precoce evita falsas respostas ao uso de corticoide em pacientes com insuficiência adrenal, que podem melhorar transitoriamente ao receber glicocorticoide e dificultar o diagnóstico subsequente. A classificação prática utilizada na rotina inclui enteropatia responsiva à dieta, enteropatia responsiva a imunomoduladores ou esteroides, modulação da microbiota intestinal como eixo terapêutico próprio e um grupo não responsivo, enquanto a antiga categoria de responsiva a antibiótico tem perdido espaço por questões de eficácia e segurança microbiológica. Há expectativa de que consensos recentes consolidem essa hierarquia, mantendo a dieta como primeira linha pela alta taxa de resposta e organizando a modulação da microbiota como estratégia definida, com transplante de microbiota fecal e intervenções com prebióticos e probióticos. A estratificação de gravidade apoia-se em marcadores simples e informativos. A albumina sérica é central para prognóstico, pois a hipoalbuminemia se associa a maior gravidade e requer vigilância estreita na condução e no seguimento. O colesterol auxilia a diferenciar enteropatia com perda proteica de origem intestinal quando há tendência a valores baixos, de síndromes de perda renal, quando há elevação do colesterol, o que direciona a investigação urinária com exame de urina e relação proteína-creatinina. A cobalamina sérica baixa sugere envolvimento do íleo, orientando tanto a necessidade de reposição quanto a indicação de colonoscopia para acesso ileal quando se decide por biópsia, além de funcionar como marcador indireto de gravidade e extensão do acometimento. Ferramentas clínicas ajudam a padronizar avaliação e monitoramento. Índices de atividade para enteropatia crônica canina combinam sintomas com um parâmetro laboratorial como a albumina e permitem classificar a doença em faixas de intensidade ao longo do acompanhamento, auxiliando decisões sobre manter dieta, antecipar exames ou escalar terapia. Prurido e atopia são comorbidades relativamente frequentes nesses pacientes e podem sinalizar uma resposta imune desregulada mais ampla, influenciando a escolha dietética inicial. No manejo, a dieta é o pilar inicial e, em muitos casos, suficiente. Entre 60% e 80% dos cães com enteropatias crônicas alcançam remissão clínica com dieta hipoalergênica, seja com proteína hidrolisada, seja com proteína inédita, inclusive naqueles em que o vômito é a queixa predominante. Como a maioria dos respondedores não apresenta recrudescimento em testes de provocação alimentar, a expressão mais precisa é enteropatia responsiva à dieta e não hipersensibilidade alimentar clássica, reservando a etiqueta de alergia a um subconjunto pequeno identificado em desafio controlado.
A recomendação prática é testar sequencialmente pelo menos 3 formulações de dieta, com transições adequadas e janela de avaliação, entre 8 e 10 semanas antes de concluir que o paciente não responde à intervenção dietética. A escolha inicial geralmente favorece a dieta hidrolisada quando o histórico alimentar é pouco confiável para definir uma proteína verdadeiramente inédita, deixando a proteína inédita como alternativa em etapa seguinte, sobretudo em pacientes atópicos. O manejo alimentar deve evitar longos períodos de jejum, prática que pode favorecer episódios de vômito ou desconforto gastrointestinal funcional e confundir a leitura da resposta. Em quadros com predomínio de sinais de cólon como muco e hematoquesia, a chance de boa resposta dietética é elevada e justifica a prova terapêutica desde que não haja marcadores de gravidade sistêmica que exijam aceleração do estadiamento. A necessidade de imunomodulação aparece quando há falha após múltiplas tentativas de dieta ou quando o fenótipo aponta para doença de intestino delgado, com perda ponderal e gravidade moderada a grave, situações em que aguardar uma resposta tardia pode ser arriscado. A histopatologia frequentemente mostra enterite linfoplasmocítica, mas a correlação entre score histológico e gravidade clínica é limitada, e alterações de arquitetura, como encurtamento e fusão de vilosidades e fibrose, têm implicações prognósticas mais tangíveis. A estratégia prática combina um curso curto de corticoide com introdução precoce de um segundo agente para permitir o desmame gradual do esteroide quando o imunomodulador atinge efeito pleno. Entre os agentes, a ciclosporina em dose de 5 mg por quilo uma vez ao dia tem perfil de ação concentrado em tecidos como intestino, pele e fígado e preserva a produção de anticorpos por linfócitos B, o que facilita a manutenção do calendário vacinal. A azatioprina pode ser considerada com início em 2 mg por quilo e redução para 1 mg por quilo após aproximadamente 7 semanas, se não houver sinais de mielossupressão, exigindo hemogramas semanais nesse período inicial. O clorambucil em doses entre 2 e 4 mg por metro quadrado pode ter papel em subgrupos como linfangiectasia, com monitorização para leucopenia ao redor de 3 semanas após o início. Em cães com mutação no gene de resistência a múltiplas drogas tipo 1, a resposta à ciclosporina pode ser atípica, e a genotipagem ajuda a evitar perda de tempo terapêutico quando há suspeita clínica e recursos disponíveis. Lembrando sempre que, para o uso de fármacos mielossupressores, deve-se programar hemogramas seriados nas primeiras semanas. Em cenários de aumento de permeabilidade intestinal, a suplementação de glutamina manipulada em dose de 300 mg por quilo no primeiro dia e 100 mg por quilo no segundo dia, nos dias subsequentes, pode ser considerada como medida de suporte, reconhecendo a ausência de evidência robusta em longo prazo e a extrapolação parcial de dados de humanos. A avaliação de resposta permanece predominantemente clínica, reforçando a importância do retorno programado e do uso de índices padronizados, além de marcadores como a albumina em casos de maior gravidade. Efeitos adversos da ciclosporina, como vômito e hiperplasia gengival, requerem vigilância e ajustes de administração quando necessário para preservar aderência ao tratamento. A utilização rotineira de antibióticos deve ser evitada. A associação de metronidazol ao corticoide não mostrou benefício clínico consistente e ainda pode induzir disbiose prolongada, mesmo após uma única exposição, o que agrava o ecossistema intestinal. Em situações específicas, como suspeita de supercrescimento bacteriano primário em raças predispostas, a tirosina na dose de 25 mg por quilo pode ser empregada por prova terapêutica com redução gradual caso haja resposta em 5 a 7 dias, ponderando sempre risco e benefício diante de idade, comorbidades e estresse do paciente. A modulação da microbiota evoluiu para um pilar próprio e inclui dieta, prebióticos, probióticos e transplante de microbiota fecal. Ainda faltam estudos de longo prazo que definam taxas de resposta e protocolos, ideais de número de aplicações e intervalos, mas experiências clínicas sugerem benefício potencial em 1 a 3 aplicações iniciais, desde que o doador seja rigorosamente triado para parasitas e perfil microbiológico adequado.
Marcadores bacterianos, como a presença de determinadas espécies, podem auxiliar monitoramento quando disponíveis e permanecem em aberto se a realização precoce do transplante poderia acelerar a remissão em cães que também respondem à dieta. A enteropatia com perda proteica, frequentemente vinculada à linfangiectasia em raças pequenas, demanda alto índice de suspeição, pois pode se apresentar com ascite e hipoalbuminemia sem histórico prolongado de diarreia. O ultrassom pode revelar padrão sugestivo com lacteais dilatados e a realização do exame após pequena carga de lipídios na alimentação pode realçar os achados, facilitando a detecção do segmento acometido. O manejo prioriza dieta de muito baixo teor de gordura, frequentemente associada à estratégia hipoalergênica, e parte dos pacientes responde apenas com a dieta, enquanto outros necessitam de adição de imunomoduladores conforme evolução clínica e marcadores laboratoriais como albumina e colesterol. A coagulação nesses pacientes merece atenção por risco aumentado de trombose. A perda fecal de antitrombina, a inflamação sistêmica sustentada e a trombocitose contribuem para um estado de hipercoagulabilidade que pode culminar em tromboembolismo pulmonar ou eventos no sistema nervoso central. Quando testes viscoelásticos não estão disponíveis ou são inviáveis por custo, uma estratégia pragmática é a antiagregação com clopidogrel, ponderando a relação entre risco trombótico e risco hemorrágico no contexto do paciente e reavaliando periodicamente. A decisão por endoscopia ou colonoscopia deve ser individualizada e orientada pelo potencial de mudança de conduta. Em quadros graves específicos, como colite granulomatosa do bulldog francês associada a Escherichia coli com invasividade, a biópsia com colorações apropriadas é determinante e a enrofloxacina surge como primeira linha, abrindo espaço para alternativas quando há refratariedade. Outra indicação clara é a necessidade de acesso ileal em pacientes com cobalaminopenia, bem como a distinção entre processos inflamatórios graves e neoplasias quando a imagem é inconclusiva, sempre ponderando o risco anestésico e impacto terapêutico imediato. O segmento deve ser estruturado para consolidar remissão e minimizar recaídas. Em respondedores plenos à dieta, a manutenção da mesma com educação do tutor e plano de retorno sob demanda pode ser suficiente, enquanto nos que requerem imunomoduladores, a retirada gradual e o rechecagem de parâmetros clínicos e laboratoriais orientam a transição para eventual manutenção apenas com dieta em subset de pacientes. Em não respondedores, a regra é modificar um elemento de cada vez, seja dieta, fármaco ou transplante de microbiota, para identificar o fator eficaz e evitar confusão de efeitos que dificulte a reprodução da resposta. Por fim, fatores de estresse e aspectos comportamentais podem modular a expressão dos sintomas gastrointestinais crônicos, em analogia a condições funcionais humanas, e merecem espaço na anamnese e na educação do tutor, mesmo sem protocolos formalmente padronizados na medicina veterinária. O foco prático combina ciência aplicável, comunicação clara e decisões graduais que aumentem a probabilidade de resposta com segurança, começando pelo básico de excluir causas comuns e dar à dieta a chance adequada, reservando imunomodulação e modulação de microbiota para os casos certos, protegendo pacientes com perda proteica de eventos tromboembólicos e usando endoscopia, quando o resultado efetivamente muda a conduta. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. E se gostou, deixe o seu joinha e já me segue aqui no canal para não perder as próximas aulas e conteúdos. Até a próxima!